iniciativa. Pessoalmente, a igreja é algo coletivo, né? A igreja é uma comunidade, ela fala uns aos outros, mas pessoalmente realizá-la, né? Pessoalmente resgatar esta experiência, né? Porque a igreja é uma tensão entre o individual e o coletivo, né? Então, nós temos que nos propor esta vivência, essa experiência, né? Agora, ficaria muito difícil tentar realizar algo que a gente não conhece bem na origem, no conceito. Então, esse é o propósito do grupo, né? Esse grupo não tem outro objetivo a não ser esse, né? Nós estamos nesse espaço da Igreja Batista Mercês, a quem eu já agradeço, né? De coração, né? Por essa recepção, por essa generosidade, né? Me pareceu assim muito feliz, né? Falar de igreja dentro de uma comunidade acolhedora, né? Como essa, que nos acolhe assim tão generosamente, né? Serve assim, digamos, de uma moldura, né? De um ambiente extremamente saudável para a gente falar sobre o que nós queremos falar. Apesar das tensões do momento, esse grupo não vai sair desse tema, né? Então nós estamos reunindo pessoas muito diferentes, com tendências e experiências muito diferentes, por isso a nossa linguagem comum, né? O nosso ponto em comum será o tema e a fonte, né? Então é basicamente isso que eu queria falar, assim, introdutoriamente. Também, bom, eu sou professor, né? Nem todo mundo me conhece, eu sou Eliseu, sou professor de 2 faculdades, sou de uma igreja batista, né? Porém aqui estamos conversando supradenominacional, né? Então, todo mundo é bem-vindo, quer dizer, não é um curso batista, nem conceitual batista, nada disso, né? Estamos falando amplamente. Como nós não nos conhecemos e a dinâmica do grupo vai se estabelecer, eu vou adotar o meu método, né? Então, já vou colocar ele logo assim em funcionamento e a gente vai se adequando, né? O meu método é expor e então interagir, né? Com isso eu pretendo fornecer um material comum para nós refletirmos, né? Porque cada um de nós traz a sua mala, né? O seu cesto, a sua cabeça cheia de coisas. Nós vamos ter que comparar isso com um material exposto, né? Então eu sempre vou trazer uma reflexão, né? Vou propor isto, né? Vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp, quem quiser depois participar, não está, né? O Leandro compartilha com o grupo da igreja, mas esse outro grupo, né? Os irmãos que não são desta igreja, quiserem participar, falem com a Irene e tal, né? Com o seu WhatsApp ou e-mail, né? Então eu sempre vou compartilhar e é um curso completamente free, né? Então não tem fornecimento de material, nem de apostila, nem de certificado, não tem nada, né? Nós só viemos aqui para nos encontrarmos e para conversarmos sobre esse tema comum. Tudo bem? Então acho que dá para a gente começar, né? Eu vou fazer uma exposição, então agora começando o material e daí em cima disso nós compartilhamos, né? Eu sempre vou parar, chamar as participações e tal, retomo, né? E o nosso compromisso é ir até às 11, né? Hoje comecei um pouquinho atrasado, porque é a primeira aula, né? Mas nós vamos até às 11. Sim. As lições você manda com antecedência sempre nesse grupo, de WhatsApp. E daí quem quiser imprimir antes pode. Isso, fique à vontade. Com respeito a domingo que vem, eu proponho, especialmente porque nós estamos gravando, eu proponho ter a aula, porque no outro domingo é meio feriadão, daí acho difícil ter, né? Tudo bem? Há apoio? Então, beleza. Não havendo, porque como eu programei 10 encontros, eu não quero entrar muito para dentro de dezembro, né? Porque senão já nos dispersamos, né? Então, irmãos, para essa primeira aula, retomando um pouco daquilo que eu falei, eu quero chamá-los a voltar, né? Então, a palavra igreja é uma palavra muito velha, né? Ela é uma palavra antiquíssima, né? Nós falamos igreja em português, né? O Novo Testamento escrito em grego.
E Jesus provavelmente, certamente, falando com o seu grupo íntimo, estava falando em aramaico. Aramaico, uma língua semelhante ao hebraico. E essa palavra vai indo para trás. Então essa palavra, que quando nós falamos, evoca, né, na nossa memória, imediatamente uma ideia, a ideia da nossa experiência, da experiência de cada um de nós que está ou conhece igreja, né? Sempre vai pensar num prédio com uma cruzinha em cima, com aquelas características, né, que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, né? Se nós formos voltando, né, entrar na máquina do tempo e volta até os primeiros séculos, nós vamos encontrar algo bem diferente. Nós vamos encontrar aquilo que foi chamado de igrejas domésticas, né? Com uma certa regularidade, né, os grupos que se encontram. Se nós voltarmos mais ainda, nós entramos no território do Novo Testamento. E provavelmente as igrejas do Novo Testamento eram nada mais do que pequenos grupos, né, que se reuniam à semelhança de sinagogas, né, talvez como um grupo assim, né, na medida em que eles foram crescendo, eles iam se organizando, etc., debaixo de uma certa liderança, de uma certa organização, né, que a gente ainda consegue perceber dentro do Novo Testamento. E se nós formos voltando, a gente chega ali talvez nas igrejas de Paulo, a igreja de Antioquia, a igreja de Samaria, igrejas de Cesareia, igreja de Jerusalém. Quando a gente pensa em igreja de Jerusalém, a gente pensa numa catedral, né? Facilmente nós fazemos essa atropelo, né, conceitual, histórico e tal. A gente pensa, pô, se as igrejinhas espalhadas, né, por aquele território eram pequenas igrejas, pequenas congregações, então a igreja de Jerusalém, onde estava o primeiro Papa, né, Pedro, Tiago, João, as colunas da igreja e tal, devia ser uma mega catedral, né? Não, né? No máximo, alguns irmãos mais ricos, né, cediam suas salas, né? Se nós voltarmos mais ainda, nós chegamos em Jesus. Então, para ter assim um texto de partida, que é o texto que eu quero usar nas próximas aulas, eu vou para Mateus, né, Mateus 16, versículo 18, né, um texto muito conhecido, né, porque, como eu disse, Jesus não falou a palavra igreja. Não falou nunca, porque ele não falava português. Também não falou a palavra eclésia, porque não falava grego. Provavelmente Jesus falava grego, mas com seu grupo íntimo, ele deve ter falado uma língua materna. Normalmente, pessoas que falam mais de uma língua, quando está, né, com seus companheiros, com seus amigos, não vai falar numa língua estrangeira, né? Uma língua, ainda mais uma língua imperial, uma língua imposta. Deve ter falado numa linguagem comum, uma linguagem materna. Então, provavelmente, né, o hebraico ou mais certamente o aramaico. Então, aqui nesse texto de Mateus 16 e em Mateus 18, são os únicos lugares em que Jesus pronuncia essa palavra, né? Então, a palavra igreja, eclésia, que foi escrita em grego, né, só é pronunciada em 3 lugares. Então veja bem, o Evangelho é a nossa carta magna. Jesus jamais pronunciou a palavra igreja, a não ser em Mateus 16 e em Mateus 18. Então eu vou para a primeira delas, né? Aquela situação em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles dão ali diversas respostas, e Jesus fala, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então o Pedrão, né, toma a iniciativa, faz aquela confissão maravilhosa, dizendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Jesus, impressionado com a resposta certa e maravilhosa de Pedro, eu troco nomes assim meio normalmente, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui é o primeiro lugar em que Jesus fala minha igreja, né?
O exercício que eu vou propor para vocês hoje, aqui para o nosso exercício, é o seguinte. Quando Jesus falou minha igreja, a gente pode já pressupor ou intuir duas coisas. Havia a igreja dos outros, porque ele diz a minha, ele distingue a minha, né? Então, já podemos pressupor que havia a igreja dos outros. Outros poderiam dizer minha igreja. Jesus falou, bom, esse povo que está aí, eles falam de o quê? Se reúne em torno de quem? Né? Então havia algumas igrejas. E Jesus fala, eu vou edificar a minha. Então nós podemos concluir também que a palavra igreja e até o conceito de igreja já era conhecido. Então seria como se Jesus falasse, eu vou começar minha reunião. Vamos trocar a palavra igreja por reunião. Né? Então, ó, fulano tem a reunião dele, fulano tem a reunião dele, o outro lá tem a reunião dele, os políticos têm suas reuniões, eu vou começar a minha. Né? Então não é algo original, no sentido de que eu estou fundando algo inédito, que não existe. Ele apenas está distinguindo como sendo a minha. Né? Outra conclusão que nós podemos tirar ou nos perguntar aqui é a seguinte. Quando você fala uma palavra que não é inédita, né? Se eu falasse aqui uma palavra completamente desconhecida, né? Eu vou começar a minha ebecedário, não sei, inventei agora. Você vai falar, o que é isso? Né? Ele vai ter que explicar que negócio que é esse que ele vai começar. Né? Mas quando Jesus fala uma palavra conhecida, uma palavra popular, uma palavra que dita em aramaico, dita em hebraico e dita em grego, já evoca de dentro das pessoas um conceito, então nós temos que nos perguntar, nós que não somos gregos, nem hebreus, nem arameus, né? Nós temos que nos perguntar o que é que veio na mente deles quando Jesus pronunciou essa palavra. Então nós estamos indo para trás de Jesus, né? Mais para trás acho que é impossível, né? E também seria irrelevante aqui para nós. Deu para entender? Então nós estamos indo para Jesus, primeira vez que ele fala a palavra. Quando ele falou a palavra não era inédita, era uma palavra popular, uma palavra conhecida. Então, quando eu falo uma palavra conhecida para vocês, vocês imediatamente complementam essa palavra com a memória de vocês, com o conceito de vocês. Né? Se for uma palavra confusa, uma palavra que tem diversos significados, vocês me perguntariam, tá, mas o que você quer dizer? Isso ou aquilo? Né? Se eu dissesse, por exemplo, cesta, você precisa usar, né? A tua mente imediatamente joga, né, no teu campo visual uma cesta. Bom, mas cesta pode ser cesta de basquete, cesta de lixo, cesta de compra, sexta-feira, né? Cesta, sei lá, pode ser um monte de coisa. Então eu teria que esclarecer. Não é o caso com a igreja. Então, quando Jesus falou minha eclésia, ou minha kahal, né, que seria em hebraico, imediatamente quem estava ouvindo Jesus forneceu a memória, a palavra. Como nós não somos gregos nem hebreus, nós temos que recuperar essa memória deles para então acompanhar a palavra de Jesus. Deu para entender? Então, quando eu falo uma coisa, você imediatamente fornece. Né? Se for uma palavra confusa, ou polissêmica, como se fala, né? Uma palavra de diversos significados, vocês teriam que me perguntar. Como aqui eles não perguntam, então eu posso concluir que a palavra era conhecida e eles fazem uma complementação, né? Porque eles conhecem a palavra. Nós não conhecemos. Se eu falar igreja, eu vou na igreja, você tem outro conceito. Não é o conceito que eles tiveram. Certo? Então esse é um primeiro ponto. Então vamos aqui agora, antes ainda de abrir a participação, porque nós temos que dobrar nossa mente sobre algo comum, né? Vamos então fazer a seguinte pergunta. Quando Jesus fala a palavra igreja em hebraico ou em aramaico para o seu grupo, vem na cabeça deles todo um rio de significado. Ela é uma palavra antiquíssima. Se nós pudéssemos ler a Bíblia em hebraico
ou a Bíblia traduzida para o grego, a primeira Bíblia traduzida para o grego, e nós fizéssemos apenas o rastreamento da palavra, a palavra, só, né? Independente do que ela vai significar, se nós voltássemos no tempo, nós iríamos encontrar a palavra igreja até no Pentateuco. Nós podemos voltar até Moisés. Para trás de Moisés é um pouco difícil, a palavra se perde, né? E também já não nos interessa, né? Mas se nós fizermos o resgate dessa palavra em hebraico, ela vai para trás muita coisa. Essa muita coisa é o que vem na mente dos discípulos quando Jesus fala a palavra kahal. Kahal no hebraico é a congregação de Israel, não é o povo de Israel. Para povo existem outras palavras. Eu não vou cansá-los aqui com informações, né, digamos que não contribuam exatamente com o nosso rápido objetivo. Esta palavra era usada para o povo reunido, não para a nação de Israel, mas para o povo reunido. Então, todas as vezes em que você lendo o Antigo Testamento, a partir de Moisés, né, a partir da saída de Israel do Egito, peregrinação, o povo diante de Moisés, o povo reunido diante do Sinai, os cabeças do povo reunido diante do tabernáculo, diante do templo, qualquer ajuntamento solene, qualquer ajuntamento que vem mediante uma convocação, esta é chamada no Antigo Testamento a kahal de Yahvé, a kahal de Deus. Então daqui nós já tiramos alguma coisa, né? Essa palavra kahal está ligada à voz, vocar, ou seja, ela não se reúne espontaneamente, não se reúne casualmente e não se reúne inconsequentemente. Ela se reúne mediante uma convocação. E isso é fundamental para nós entendermos a origem do que nós queremos ressignificar aqui com a palavra igreja. Então, bota a imaginação para funcionar, né? Imagina aquele povo disperso no deserto, sua vidinha normal, suas tendas, os maridos brincando lá com suas crianças, os velhos reunidos conversando, as mulheres juntando maná, né, para fazer pão, etc, etc. Aí vem uma convocação, né? Os cabeças chamando, olha, os pais de família, os príncipes, os guerreiros, seja lá o que for. Moisés está chamando, o líder está chamando. Diante do Sinai, por exemplo, se preparem, né? Deus está chamando. Nós vamos ali para nos colocarmos diante de Yahvé. Haverá uma palavra a ser dita, né? Deus vai nos dar uma orientação, Deus vai dar uma palavra e tal. Esta convocação é kahal. É muito interessante pensar nisso, porque nós temos um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. E a gente não se pergunta por que tem um livro, eu ia falar um livro, eu troco palavras, vocês vão perceber. Por que tem um livro na Bíblia com o nome de igreja? Não é engraçado? Depois que a gente sabe que igreja é eclésia, você tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes. Aí você pensa, meu Deus, o que é esse livro? É um manual da igreja? O que é isso? Né? É um como é que chama? Regimento? O que é isso da igreja? A palavra Eclesiastes é uma tradução para o grego, né? E o original dela, algumas Bíblias acho que até preservam, porque a palavra Eclesiastes é uma palavra tão esquisita que não foi traduzida, né? Eclesiastes significa o quê? Ninguém sabe, né? Mas o original dela é Qohelet. Eu coloquei aí na nossa folhinha, Qohelet, né? Algumas pessoas até falam, o Qohelet e tal, alguns livros, comentários, né? Ao invés de traduzir por Eclesiastes, que é uma palavra esquisita, então esquisito por esquisito fica com a palavra original, né? Que é Qohelet, né? A palavra Qohelet completa a ideia do kahal, porque o Qohelet é o convocador. Então o Eclesiastes,
é, na verdade, a fala do convocador. Né? Então, ele completa o cenário. Você tem uma Kahal reunida, convocação. E você tem o Coelet, o convocador. Então, aí fechou. Né? Essa palavra não é usada, é interessante isso, ela não é usada no Antigo Testamento, mas aqui nós temos, digamos, o cenário completo. Porque para haver convocação, tem que haver o convocador. Né? Uma convocação. Então, o Coelet e o Kahal fecha essa questão da convocação. Deu para entender essa parte da convocação? Só mais uma informação antes de deixá-los falar. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra eclésia entra pela primeira vez no nosso território sagrado. Né? Pela primeira vez. Porque isso talvez seja uma informação que não seja do conhecimento de todos, para outros é mais que sabido e tal. Mas a Bíblia foi traduzida pela primeira vez da sua língua sagrada, o hebraico, né? Pela primeira vez para o grego, cerca de 200 e bolinha antes de Cristo. Quando essa Bíblia foi traduzida para o grego, esses peritos, esses escribas, peritos, eles tiveram que fazer esse cotejo. Né? Como é que nós vamos expressar esta ideia do Antigo Testamento em grego, sem perder o significado? Eles tinham opções. Uma delas, depois eu desenvolvo melhor isso, uma delas era sinagoga. A palavra que eles deveriam ter usado, obrigatoriamente, era a palavra sinagoga. Mas eles não fizeram isso. Eles traduziram por eclésia. Né? Então eu vou parar aqui só para não entrar nessa outra parte. Mas só eu recuperei a palavra, dizendo o significado dela no Antigo Testamento. Se nós lêssemos o Antigo Testamento em grego, a palavra seria eclésia, né? E ela está ligada a uma ajuntação, a um ajuntamento solene. Né? Para que haja esse ajuntamento tem que haver um convocador. Né? E quando o povo traduz esses textos para o grego, eles fazem uma opção. Você pode ter certeza que esses peritos abriram lá o rolo e falavam: como traduzimos Kahal? O que há em grego? Né? O que há na língua grega que poderia fazer essa transposição sem prejuízo? Né? E eles fizeram uma opção. Essa opção nos ensina. Essa opção nos instrui. Alguém aqui já fez tradução? Ou domina outra língua? Né? Você sabe perfeitamente isso. Né? Quando você tem que fazer essa transposição de uma língua para outra, você tem que fazer uma opção, né, que seja, digamos, a mais adequada possível. Né? Porque às vezes uma tradução grotesca, ou como se fala, literal, né, uma tradução direta, perde. Né? Então eles fizeram esse cotejamento aqui, pode ter certeza, porque o nosso conhecimento hoje de grego, não o meu, dos eruditos, né, nos permite saber que eles tinham opções. E eles fizeram essa escolha. Uma das opções era a sinagoga. O que é sinagoga? A igreja dos judeus. Então, ajuntamento religioso não era para ter dúvida. Era para ter falado sinagoga. Jesus falou: eu edificarei a minha sinagoga. Perfeito, perfeito. O conceito todo de sinagoga iria pular para o conceito igreja, e isso aqui hoje seria uma sinagoga. Seria, digamos, a primeira opção. Mas eles não fizeram essa opção. Eles fizeram a tradução para eclésia. Vou dar uma parada aqui para ouvi-los um pouco. Perguntas, comentários, reclamações. Eu sempre sou democrático. Entenderam isso? Estão comigo? Tá claro? Beleza? Algum questionamento até agora? Assim, alguma novidade? Isso? A ideia de igreja, de congregação. Olha aqui a palavra congregação. Se vocês lerem a Bíblia em português, a palavra congregação está muito presente lá. A congregação do Senhor, a tenda da congregação, está claro ali. Só que eles não traduziram por igreja, ia ficar esquisito.
Então nós preservamos em português congregação, que também é nome de igreja, né? Congregação Cristã do Brasil, né? Ou nós falamos a congregação da Igreja Batista, congregação do não sei o que, da Assembleia de Deus, tal. Congregação, é uma palavra nossa, né? Diga, irmão. Eu queria que você falasse um pouco, quando você falou ali do livro de Eclesiastes, sim, que realmente não quer dizer igrejas, e daí quando você falou do Coelé, eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, que eu não conseguia fixar muito bem isso aí. O livro de Eclesiastes, ele não nos serve aqui, né? Ele é, digamos, uma palestra, né? Ele é, digamos, o livro mais filosófico da Bíblia. Então, o que se pressupõe em Eclesiastes é que aquele material é um material de um professor instruindo seus alunos. Então, ele reuniu um grupo e ele a palavra Eclesiastes e Coelete é difícil de traduzir, porque ela é convocador, e é também o que dirige a palavra. Nós não temos uma palavra em português para isso. Talvez um pregador. Então, algumas Bíblias dizem o pregador, né? O mestre, o que mais? Nossas Bíblias. Normalmente o pregador. Acho que a maioria optou por pregador. Mas percebe como nós não temos uma palavra em português que reproduz, olha aí o problema da tradução, né? Não temos uma palavra em português que reproduza tudo que está no hebraico, né? Então nós teríamos que usar. Então assim, o que eu estou pegando do Eclesiastes, essa coincidência de Eclesiastes, e na Bíblia Católica o eclesiástico, que é a mesma coisa, né? Um livro também de filosofia, de aula, digamos assim, né? Do mestre falando para os seus alunos, né? A ideia do Coelete que eu estou pegando é apenas essa ideia do cara que convoca. O cara que convoca, né? Então assim, por exemplo, nós estamos reunidos aqui porque cada um de vocês foi alcançado por um convite, né? Então no caso eu fui o Coelete e vocês aqui reunidos são uma carral, né? O simples fato das pessoas se ajuntarem pressupõe uma convocação e pressupõe um objetivo comum. Imagina que vocês cheguem aqui, por exemplo, e não tem nada. Não tem nada. A porta está fechada, ou então tem aqui umas crianças, sei lá, andando de skate, brincando, ensaiando. Então você fala, o que eu vim fazer aqui? Né? Então é mais essa ideia que eu quis pegar, né? Convocados, convocador e um objetivo. Porque a reunião é solene. É uma reunião, digamos, formalmente convocada, né? Agora, o livro de Eclesiastes em si nos ajuda com essa ideia, né? Um professor que está instruindo os seus alunos. Então, ele é o Coelete, né? Deu para entender? Mais alguma questão? Algum comentário? Diga aí, Israel. A ressignificação das palavras não perdoa o conceito. Não? Não perdoa o conceito. Não perdoa. É uma curva do rio muito fechada, quase no E pessoalmente, na minha audácia de julgador, eu diria que eles fizeram muito mal em traduzir para o Classic. Mas o interessante aqui é que nós estamos mais predispostos a aceitar que eles eram muito bem porque eles eram inspirados. Nosso senso devocional perturba tudo, né? Perturba nosso senso de julgamento, de análise. Essa ressignificação das palavras, seja ela por relativismo cultural, que uma palavra dizia antes e agora ela é palavrão, né? Ou por tradução, gera uma desconfiança em um aprendiz mais sofisticado. Assim dizer. Ninguém foge disso. Eu, infelizmente, sou esse tipo de aprendiz mais sofisticado. Quando a palavra veio para o grego, tá, é evidente que os gregos praticaram o mesmo exercício mental de percepção
ao qual você se referiu falando dos discípulos quando ouviram Jesus falar a palavra. Não entra no grego ainda não, porque aqui é outro pulo, né? Não, outro pulo enorme. eu imagino que eles ressignificaram na mesma perspectiva. Sim. Eles trouxeram os seus conceitos culturais, trouxeram a sua percepção sociocultural de modo geral. Sim. Eu acho que aí a coisa foi para onde não devia ter. Esse é o risco que se corre. Eu quero trabalhar isso, porque veja, nós não vamos e não há como voltar no tempo. Mas tem mania de sociologista também. Tá? Sim, legal. Agora veja, nós estamos tentando perseguir uma palavra, só esse pulo que eu dei aqui, são 1.500 anos, né? De Moisés até Cristo, eu arredondo aí para 1.500 anos, você imagina. Então assim, se eu pegasse a palavra carral, desde Moisés até o pós-exílico, eu já teria que fazer uma decomposição dessa palavra, porque ela foi viajando no tempo. Uma coisa é Moisés falar em carral, outra coisa é Isaías, por exemplo, né? Outro mundo, outra época, outra cultura, né? Outro conceito? Pode falar. Outro conceito? Esse é o ponto. Sim, veja, nós estamos falando, por exemplo, a nossa história da igreja são 2.000 anos. Muitas traduções, muita história, muita experiência, né? Nós não podemos imaginar que em 1.500 anos isso também não tenha sido, digamos, de alguma forma evoluído, né? Agora, o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: quando Jesus fala a palavra carral, que para nós significaria nada, né? Ouvindo carral, nada. Na mente dos discípulos vem um rio, né? Um rio de 1.500 anos de teologia, de significado, de cultura, de história, de povo de Deus, né? Por que o Israel se sente o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que foi chamado dentre as nações, o povo que foi chamado do Egito, né? Então é isso que nós temos aqui. Agora vamos já sem delongas, né, para o grego, a menos que alguém mais queira pegar. Diga. Ele usou igreja, não usou sinagoga. Os dois termos, eles têm conceitos efetivamente diferentes. Ou foi a tradução que trouxe para a igreja, esse carral, como igreja, tem todo um contexto histórico antigo. Sinagoga também não tem? Não. Boa questão. Porque não foi utilizado. A sinagoga é uma experiência do final do Antigo Testamento, né? As pessoas têm um pouco de dúvida onde surgiu, supõe-se que surgiu no cativeiro babilônico e tal, mas não tem assim muita coisa certa, né? O que nós podemos dizer com certeza é que pelo menos 100 anos, vamos arredondar assim, pelo menos uns 100 anos antes de Cristo, nós temos certeza que houve sinagoga. Aí já é uma cultura grega, né? A palavra sinagoga não foi inventada pelos judeus, ela foi adotada da linguagem grega. Ela foi adotada da linguagem grega, com seu respectivo significado, diferente do eclésia. Então aqui nós temos uma pequena polêmica, né? Veja só, os judeus, ao adotarem a língua grega, fizeram essa transposição. Eles adotaram para suas reuniões uma palavra que já existia, como ele falou. Ela vem para a nossa realidade, mas ela vem carregando sua bagagem, seu conteúdo, né? E no judaísmo recebe seu conteúdo próprio. Então a sinagoga passa a ser escola, centro de discussões, centro cultural e também local de aprendizado da Torá. Mas a sinagoga não é apenas uma igreja como nós aqui, que nos reunimos para o culto, né? A sinagoga era, veja, os judeus espalhados no meio de um povo estranho tinham na sinagoga seu centro identitário, né? Então cultura, discussões, problemas, julgamentos, disciplina, finanças, tudo era na sinagoga, era o centro, né? Então a sinagoga era, digamos,
a embaixada, o consulado, tudo era ligado na sinagoga. E, além disso, o sentido religioso. Então nós temos aqui dois conceitos que vêm dos gregos, né, e entra na nossa linguagem religiosa. Os judeus pegam uma, né, e os cristãos vão pegar outra, a partir de Jesus. E isso vai dizer muita coisa sobre essa nossa crítica, sobre essa nossa crise com a igreja. Por isso eu optei para ir lá onde o rio nasce, né? Lá onde está brotando lá e tal, sem afetação histórica, teológica, denominacional, cultural, sem nada. Porque assim como a sinagoga recebe um novo significado no judaísmo, a eclésia também vai receber um novo significado para os cristãos. Então você pega o bonde andando, né, esvazia ele de todo o conteúdo que ele traz ao longo do seu tempo e vai colocar dentro dele um novo conceito. Então a palavra eclésia vem de séculos de história dos gregos, entra na cultura hebraica através da dominação romana, né, e parte de Jesus e dos cristãos para um novo significado. Nós vamos falar isso mais para frente. Então isso é quase uma tradução conceitual, né? Porque a eclésia do Novo Testamento não reproduz nem a sinagoga, nem a Kahal, nem a eclésia dos gregos. Ela vai receber, é como se fosse uma caixa com um novo conteúdo, né? A caixa vem com pirulito, eu tiro o pirulito e boto o bombom. Isso porque já está dando hora de comer. Você fala também? Eu só queria entender, assim, dentro de uma... Quando a gente resgata os significados, essa explicação que você deu no final, que foi bem... já deu para mim direcionar mais ainda. Quando a gente resgata os significados, não é para a gente trazer aquilo e implantar hoje. Exatamente. É para a gente, dentro daquela ideia, ter meios para responder às nossas necessidades hoje. Então, porque seria um anacronismo querer trazer toda a ideia de Moisés, querer implantar hoje no século XXI em Curitiba. Na vida seria dobrar o tempo, né? Dobrar o tempo e fazer encontrar nossa realidade brasileira, atual, ocidental, moderna, com aquele mundo, né? Agora, tem uma coisa aqui muito interessante nisso que você falou, né? Os cristãos, os primeiros cristãos, judeus cristãos, né, e gentios cristãos, recebem essa herança de Jesus, essa convocação, toda essa base, essa pregação de Jesus, e eles vão realizá-la, né? Eles são os primeiros a ouvir e pôr em prática, e eles colocaram daquela forma. Então é muito interessante fazer esse juízo, né? O juízo que está começando a aparecer no nosso meio, que vai ser inevitável, né? Nós também somos chamados a realizar o ideal de Jesus, a essência que Ele nos deu, essa ressignificação, né, que Ele nos deu. Quem sabe nós teremos que fazer isso com a palavra igreja, que é uma palavra velha, né, que veio aí e tal, que já tem seu conteúdo próprio, né, e nós também teremos que embutir nessa palavra um sangue novo, né? E isso seria um exercício, digamos, moderno, né? Mas essa essência de pirulito para bom não nos diz muita coisa sobre o que deveríamos fazer. Sim. Hoje no século XX. Vai nos Que dizer. continua tudo doce. Esse é o nosso ponto de chegada. Esse é o ponto. Então, Isso. é preciso ressignificar. Sim, com certeza. Se Curitiba precisar pensar a igreja de uma maneira diferente, Sim. mais apropriada, Sim. terá que Sim. fazer. Nós vamos discutir isso quando falarmos sobre essência e acessório. Quer dizer, tem algumas coisas que são da natureza da igreja. Se tem, é igreja. Se não tem, não é. É uma reunião, né, qualquer, como os gregos tinham, os judeus tinham, os romanos tinham e tal. Então, nós vamos ter que chegar a esse ponto de dizer, por exemplo, escola. Escola tem que ter algumas coisas, senão não é escola. Posto de gasolina tem que ter, pode ter, como é que chama lá, convivência, bombom, gelo, carvão, etc. Mas tem que ter combustível. Não tiver combustível, não é.
Né? Então nós vamos ter que fazer essa discussão, mas isso é mais para frente. Né? Mais para frente. Eu estou atrás de Cristo ainda. Né? Diga. Só uma pergunta. Sim. Quando nós recebemos o convite para esse encontro aqui, Ok. o tema do convite era estudar sobre igreja. Sim. Quando é Coelit, né? Isso. Coelit. Quando o Coelit faz o convite para... Como é que é o Carral, qual é o tema? Exatamente o que ele estava dizendo. O que essa congregação vai fazer? Qual é esse embutir o sangue, certo, olhando lá para a igreja de trás, que a gente pode entender hoje? As congregações no Antigo Testamento se reuniam para aqueles objetivos, digamos, políticos, militares, religiosos, qualquer convocação. Coisa que não é comum no nosso tempo, né? Jesus. Ah, sim. Aí vamos chegar lá ainda. Aí vamos chegar lá ainda. Eu vou ter que forçar esse método assim para a gente poder ir construindo muito lentamente, né? Porque nós estamos embebidos na nossa realidade, né? Nós temos que fazer esse afastamento, né? Por isso que eu botei vocês na máquina do tempo e levei para outro mundo, né? Porque nós temos que fazer esse afastamento para então chegarmos àquilo que se chamou de juízo crítico, né? Para fazer crítica, você tem que comparar isso com isso, né? Como a gente está muito imbuído, né, dessa realidade nossa, nós temos que reconstruir o modelo, a origem, o conceito, para então podermos fazer um juízo crítico, né? Porque senão a gente vai fazer uma igreja ao nosso gosto. E também não, né, será a igreja a época da diversidade, etc. Então nós vamos ter milhões de igrejas, uma que bate palma, uma que não bate, uma que toca, uma que não toca, uma que levanta, uma que não, blá, blá, blá. Quer dizer, né, nós estamos no periférico. Né? Bom, deixe-me ir então para o Novo Testamento com a palavra eclésia. Veja, Jesus pode ter falado com os seus discípulos em hebraico. Beleza. Então, ouvindo a palavra em hebraico, vai vir um mundo de coisa na cabeça desses discípulos que dominam a linguagem, o código, né, do Antigo Testamento. Porém, o Evangelho foi pregado em grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, mesmo que Jesus não tenha falado grego, ele foi escrito em grego. E a palavra que vai entrar no Novo Testamento é a palavra eclésia. Então agora eu vou fazer o mesmo exercício, mas do lado grego. Quando os discípulos, os apóstolos, baseados em Jesus, falam em eclésia, eles também, os gregos, os de fala grega, vão contribuir, vão complementar com séculos de história. Então nós temos dois rios aqui, né, que vão se juntar para fazer esse leito da igreja. Né? Então, quando os gregos ouviram a palavra eclésia, veio na mente deles, você agora ouvindo a palavra eclésia, não vem nada. Né? Não vem nada, porque eclésia para nós é uma palavra oca. Igreja eu sei o que é, eclésia eu não sei. Né? Mas na cabeça dos cidadãos do mundo romano, dos gregos e até mesmo dos judeus, dos cristãos, dos discípulos, familiarizado há séculos com a cultura grega e romana, veio na mente deles todo um mundo de conceitos. Né? Então é muito interessante que em Jesus Cristo, né, a gente estava falando aqui de conceito, de ressignificado, na igreja primitiva, dois mundos vão se encontrar para compor, né, junto com Jesus, que é um divisor de águas, né, já que nós estamos falando de água, né, um divisor de águas, uma nova coisa. Então ele traz essa bagagem toda do passado, encontra Jesus e se torna uma terceira coisa, que é onde nós estamos. Nós não somos nem judeus no deserto, nem somos cidadãos gregos. Né? A palavra grega, ela é formada de duas palavrinhas, que está aí na folha, para quem trouxe, que é ek, kalel. Ek é para fora. Todas as nossas palavrinhas começadas com ex, né?
significa exportar, expressar, exterminar, não sei o quê. Quase tudo que começa com ex vem do grego e significa para fora. E a palavra klesia vem da palavra chamar. Então o grego está cheio de palavras, chamado, vocação, e chamou, e seu nome será chamado tal, cidade chamada tal. Tudo que é chamado na Bíblia é kaleo, né? Verbo grego que significa chamar. Juntando essas duas palavras, você tem uma expressão literal, né? Ultra literal, que significa chamados para fora. Chamado para fora. Beleza, né? Chamados para fora. Ou vamos sair? Né? Vamos sair. A igreja sempre soube disso. Nós, né? Nós estudiosos e tal, quem faz seminário, etc, ou lê um pouco e tal, sempre soube que a palavra igreja, no original, significava chamados para fora. Só que durante muito tempo, para não dizer até agora, né? Nós entendemos errado essa expressão. Nós entendemos apenas a fórmula etimológica, né? Que é como a palavra se compõe, ek, kalé, chamados para fora. Então a gente entendia errado da seguinte forma: vamos sair, né? Como é que é aquela música? Vamos sair, né? Como se fosse um retiro, né? Irmãos, vamos sair, vamos para fora. Então nós estamos aqui, pegamos o ônibus alugado da igreja. A igreja ainda tem ônibus? Não tem mais, né? Pegamos o ônibus e vamos embora. Vamos sair para fora desse mundo mau. Vamos deixar para trás o pecado, etc. Vamos sair para fora. Isto é absolutamente errado. Absolutamente errado. A palavra eclésia, ela significava para os cidadãos gregos, para qualquer pessoa que vivesse no Império Grego, uma chamada solene oficial para nos dirigirmos para fora, para sairmos de nossas casas, para nos dirigirmos a um local público, para discutirmos os assuntos coletivos. Então era um fórum. Se Jesus tivesse falado latim, ele teria falado fórum, agora, né? E nós iremos para a praça, ou seja, eu estou chamando pessoas para uma determinada tarefa. Então, uma eclésia no mundo grego era uma convocação oficial para que todos os homens, mulher não entra, escravo não entra, criança não entra, os cidadãos oficiais, né, se dirigiriam à praça da cidade, a uma grande ágora, a um areópago, né, a uma grande praça, a um anfiteatro, né, para discutir uma determinada pauta, guerras, acordos, problemas coletivos, política, qualquer coisa de interesse público. Então, igreja, eclésia, era uma convocação formal coletiva. Dá para imaginar mais ou menos o que seria, né? Para nós hoje isso não existe, porque a nossa democracia não é direta, nossa democracia é representativa, nós elegemos representantes da comunidade que se reúnem num certo lugar. Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado. Então aqui a gente poderia dizer assim, Jesus estaria dizendo, eu convocarei a minha Assembleia, eu convocarei a minha Câmara, eu convocarei o meu Senado. Na cabeça do cidadão grego, é assim que soaria a palavra eclésia. Então quando Jesus falou, eu convocarei a minha eclésia, ou eu edificarei a minha eclésia, ele está dizendo algo assim, eu reunirei os meus deputados, eu reunirei os cidadãos, eu estou convocando uma reunião, eu estou convocando o Senado, eu estou convocando uma constituinte. Assim soaria
na cabeça de um grego a palavra eclésia. Para dar um exemplo assim um pouco mais comum, um pouco mais banal, eu exemplificaria com uma reunião de condomínio. Mesmo que a gente não mora em condomínio, a gente sabe como funciona um condomínio, né? Cada um nos seus apartamentos, nos seus blocos, vivendo as suas vidas domésticas particulares. Então, alguém autorizado, normalmente o síndico, que todo mundo adora, né? Não pode ser qualquer pessoa. Eu, como morador, como condômino, não posso pregar meu cartaz no elevador e dizer: eu estou convocando uma reunião para discutir tal. Não, eu não posso. Mas o síndico, que tem autoridade para isso, pode colocar no elevador uma placa dizendo: senhores condôminos, convido a todos, ou convoco a todos, para uma reunião no salão social, tal hora, tal dia, tal hora, para discutirmos a seguinte pauta. Ao fazer isso, ele está te convidando para fora. Para fora do condomínio? Não está chamando vocês para passear no pesque-pague, às custas do fundo do condomínio. Não, está chamando vocês para fora de seus apartamentos, de fora de seus afazeres particulares, para se dirigirem ao salão social para tratar do quê? Uma certa pauta coletiva, de interesse comum. Jesus convocou uma eclésia. Essa é a palavra. Ele convocou uma reunião. Deu para entender até aí? Eu só vou colocar mais uma palavrinha para completar. Então, é assim que soaria na cabeça de um judeu grego, de um judeu romano, de um romano grego, ou de qualquer povo vivendo dentro da cultura grega, a eclésia. Eles estavam acostumados com a eclésia para todo lado. Eclésia de todos os tipos. As cidades da Palestina foram reconstruídas, modernizadas ao estilo grego. Elas tinham também suas praças centrais, aonde os cidadãos se reuniam. Né? Se fosse uma questão própria dos judeus, não. Mas se fosse uma questão própria do império, da cidade, uma questão política, pública, eles estavam super acostumados com uma eclésia. Jesus aqui só diz o seguinte, agora eu volto ao ponto inicial: eu convocarei a minha. Deu para entender agora? Eu convocarei a minha. Na cabeça do judeu, Jesus tinha que ter a autoridade divina para reunir a Kahal de Yahvé. Na questão grega, ele tinha que ser alguém com autoridade para convocar amplamente, convocar as pessoas para esta reunião. A palavra eclésia, ela vai aparecer no Novo Testamento trocentas vezes. Mas tem um lugar em que ela aparece no sentido político, eu coloquei aí, Atos 19:32, para a gente ir rápido. É aquela situação em que Paulo é denunciado pelos fabricantes de ídolos em Éfeso, porque Paulo estava estragando o negócio deles. Lembram disso? Da grande confusão? Aquele cara, Demétrio, chefe do sindicato dos artífices, né, dos fabricantes de imagens para explorar o turismo religioso em Éfeso, né, ele conclamou uma assembleia. Esta assembleia na praça, em que o povo grita: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana, e faz aquele alvoroço e tal, aquilo é uma eclésia grega. A palavra eclésia está lá, só que a nossa Bíblia não traduz. Ela não colocou igreja, né? Vamos dispersar essa igreja e tal. Não, ela usa uma palavra, se alguém achou lá, pode ver que palavra que ela usa, acho que é ajuntamento, alguma coisa assim, Atos 19:32. Aqui na minha Bíblia diz assembleia. Assembleia também é nome de igreja, né? Assembleia é nome de igreja, aliás é um nome muito bonito. Atos 19:32.
Vê se alguém tem uma palavra diferente de assembleia. Ajuntamento, assembleia, convocação, qualquer coisa. No original é eclésia. E aqui a autoridade dissolve a eclésia pelo seguinte: quem é Demétrio para convocar uma eclésia? Dissolva esse ajuntamento, porque tem os âmbitos formais para tratar dessa questão. Não é motivo para reunir uma eclésia. Está dissolvido esse ajuntamento. Vamos para casa. Era uma eclésia ilegal. 40 o versículo. Não, versículo 19 e 32. Tem certeza? Não. 19 e 32, Atos 19 e 32. Na minha Bíblia diz assembleia. Ah, porque a assembleia Na caiu sua em maior confusão. parte, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Né? Eu poderia até brincar aqui, uma eclésia que não se entende, né? Ela não sabe para o que foi reunida. Né? Ela no teatro, olha que interessante. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em Isso, desordem. isso, É o exatamente. local, né? Exatamente, o local. E no 41 também fala, dissolveu a eclésia. Tipo, a eclésia se reúne por um convocador oficial para debater uma pauta, né? E uma vez cumprido o seu objetivo é formalmente dissolvida. Então, nós temos aqui agora dois mundos que vão desaguar em Jesus. Então, Jesus judeu, pregando para um povo judeu e grego, né? Ele juntou esses dois mundos para dar início a algo que nós ainda não abordamos aqui. Né? Nós estamos antes de Jesus. Né? O meu objetivo aqui foi recuperar a ideia. Né? Então, expus aqui a questão da eclésia. Outro eufemismo de tradução bem conveniente É o caso de traduzir sinagoga de Satanás em vez de igrejas. Mas Apocalipse. Não, mas ali é sinagoga mesmo, porque o sinagogue é grego. Aliás, deixa eu falar para vocês, em Tiago, não sei se eu anotei aqui, mas em Tiago, capítulo 2, se não me engano, é o único lugar, tinha que ser Tiago, né? Tinha que ser o Tiago, né? Mas é o único lugar em que ele chama a igreja de sinagoga. É engraçado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não me engano, é Tiago 2, sim. Quando ele fala do... Tiago 2. Deixa eu ver aqui em minha Bíblia. 2:2? Pode ler. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel. A tua Bíblia falou reunião, né? Ela já fugiu ali pela tangente, porque é inadequado para a altura dos acontecimentos, né? Falar sinagoga, né? Mas o Tiago, ele faz aqui uma coisa assim, digamos, transcultural, né? Ele faz uma concessão, e na minha Bíblia diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também um pobre maltrapilho. Ele chama aqui a reunião dos irmãos não judeus, cristãos, de sinagoga. A palavra sinagoga seria perfeitamente cabível. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos igual que nem uma sinagoga judaica. Nós nos reunimos para ler a Torá, que nós chamamos de Bíblia, né? Para cantar louvores a Yahvé, que nós chamamos de Deus, de Jesus, para termos comunhão, para tratarmos assuntos da igreja, né? Assuntos aí, interesse, imóvel, dinheiro, né, irmão? Qualquer coisa assim e tal, assunto das crianças, das famílias e tal. Isso aqui é uma sinagoga, tem diferença. Porém, a opção da igreja, tendo essas duas palavras à sua disposição, sendo uma delas já direcionada para o que seria natural no mundo judaico-grego, fez uma opção diferente. E o único lugar em que se adota a palavra sinagoga é Tiago, né, que é o mais judeu dos homens da Bíblia. Né? Tiago era aquele cara que queria que os crentes circuncidassem, guardassem o sábado, etc. É o mais judeu
dos líderes da Bíblia, né? Não é o Tiago apóstolo aqui, mas é o mais judeu de todos, né? Paulo tinha, né, discussões com ele e tal, porque Paulo foi para o mundo grego e Tiago manteve firme a igreja em Jerusalém. Mas é o único lugar. A palavra eclésia vai aparecer, eu anotei aqui, 120 vezes na Bíblia. Nunca aplicada ao local de reunião, mas ao ajuntamento e sua finalidade. Vocês sabem que a ideia de templo, etc., vai aparecer séculos depois por uma contingência. Não estou falando nada contra templo, lugar de reunião, não se trata disso. Mas o conceito original diz respeito ao povo que se reconhece chamado para uma coletividade para